Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, muito bom dia. Sexta-feira, 4 de setembro. Com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do jornal O Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Comigo, a jornalista Caroline Correia. Bom dia, Caroline. Bom dia, Glauco. Bom dia você de casa que está acompanhando a gente. E não esqueça, participe conosco. É isso aí. Vamos para os destaques desta edição. Um ano para as eleições municipais. Saiba como estão os candidatos na sua cidade. STF vai acionar a Procuradoria-Geral da República para validar mensagens da Lava Jato. Juíza é esfaqueada dentro do Tribunal Regional Federal em São Paulo. Justiça revoga liminar que suspendia a tramitação do projeto de lei de zoneamento em São José dos Campos. Acordo entre Embraer e Boeing é aprovado por comissão nos Estados Unidos. Ministério Público vai apurar responsabilidade da Petrobras por danos ambientais causados com o incêndio da Revap. E uma entrevista muito especial com Luiz Egreja, consultor sênior de transformação de negócios, a respeito de um acontecimento que acontece neste momento aqui no ITA, em São José dos Campos, que é o Hackathon 3D Experience. Um assunto muito interessante que a gente vai falar sobre mobilidade urbana e muito mais. E porque hoje é sexta-feira, tem fotos da semana com Lucas Lacais, coluna cultural com Mei Parreira e, claro, a agenda do final de semana com Gabi Barreto. Lembrando que a sua participação é bem legal, muito importante e vai fazer a nossa entrevista e edição ficar melhor ainda. Rápido intervalo e já voltamos, fique com a gente. Edição desse 4 de outubro do Abre Aspas, sexta-feira, sua linda, como dizem aí. E a gente já tem participação aí, né, Caroline? Já temos, é o Luiz que está sempre com a gente, Luiz Rosa, já mandou aquele bom dia, Glauco, né? Bom dia a todos. Bom dia a todos, já sextou finalmente. E como o Douglas falou, eu acho que eu tenho cara de sexta-feira, né? Porque eu sempre apareço aqui na sexta, que bom, eu fiquei feliz. Que bom, você aparece e traz esse astral pra gente de sexta-feira, que inclusive o tempo promete ser muito bom nesse final de semana. Mas olha só, estamos a um ano das eleições municipais. O Abre Aspas começa hoje a cobrir as disputas pelas prefeituras e pelas câmaras da região. Você, eleitor do Vale do Paraíba, já está preparado para votar? Se você é eleitor de São José dos Campos, Jacareí, Caçapava, Tremembé, Guaratinguetá, Monteiro Lobato, Aparecida, Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião e Ilhabela, você tem até o dia 12 de dezembro para cadastrar a biometria. É obrigatório. Caso não se cadastre até essa data, você não terá direito de votar nas eleições do ano que vem. Na maior cidade do Vale do Paraíba, Felício Ramute é favorito à reeleição. Eleito com quase 220 mil votos, tem seu principal adversário das últimas eleições, o petista Carlinhos de Almeida, inelegível. A última pesquisa de intenção de votos, realizada pelo Instituto Paraná Pesquisa e o jornal O Vale, apontam que os principais adversários de Ramute podem ser a vereadora do PSD, Renata Paiva, e o ex-vereador Shakespeare Carvalho. Em Taubaté, o tucano Ortiz Júnior, eleito com mais de 70 mil votos, ainda não escolheu seu sucessor. A ex-deputada do PPS, Poliana Gama, que foi a segunda colocada nas últimas eleições em 2016, ainda não se manifestou sobre sua possível candidatura.
Em Jacareí, o também tucano Isaías Santana, eleito com quase 50 mil votos, ainda não se manifestou oficialmente sobre a candidatura ao Paço no ano que vem. Faltam 365 dias e você, eleitor, tem o dever de pesquisar, se informar com antecedência sobre as pessoas que governarão a sua cidade no ano que vem. Para aí sim, e isso é muito importante, poder cobrar. A gente sabe que a política é uma inconstante, é uma variável, então a gente precisa sempre estar atento às propostas de governo, então a gente tem que pesquisar as campanhas, né, de todos os candidatos que vão concorrer aí a vereadores e também a prefeitos das nossas cidades, né? E é importante a gente reforçar o cadastro biométrico, porque senão você não vai poder votar. Taubaté ainda não é até dia 12, mas é obrigatório. Então faça o cadastro biométrico, principalmente nessas cidades que você citou. Vai até o dia 12 de dezembro, então tem 2 meses aí para fazer. Várias cidades estão fazendo campanhas para poder estar colocando em alguns pontos estratégicos, como aqui em São José, já colocaram em shoppings, em UBSs, em vários outros pontos. Então procure saber para poder fazer esse cadastro biométrico, senão não vai poder exercer o direito que é tão importante. Não tem a menor dúvida. E olha, não deixe, é característica do brasileiro, todo mundo fala, não deixe para a última hora. Eu tive há pouco tempo fazendo o meu recadastramento no fórum aqui da cidade, uma total tranquilidade, uma total agilidade, fácil. Agora, se deixar para o dia 12, vai ser complicado mesmo. Então corra lá e faça esse recadastramento para poder exercer o seu direito de voto e, claro, depois a cobrança, né? E a Caixa Econômica Federal entrou com pedido para que a Justiça decrete a falência da empreiteira Odebrecht, que entrou em recuperação judicial em junho deste ano. O plano de recuperação judicial foi aprovado também em junho pela Justiça. A holding do conglomerado e mais 20 empresas listaram dívidas totais de cerca de 98 bilhões de reais. Mas desse total, só 65,5 bilhões podem ser alvo de cobrança. Os outros 33 bilhões são empréstimos trocados entre as companhias levadas à recuperação judicial. Em documento entregue na primeira vara de falências de São Paulo, a Caixa diz que, no prazo concedido de 60 dias, as empresas recuperadas foram incapazes de evoluir minimamente em negociações com seus credores, até mesmo para propor uma forma de pagamento básica. O banco também pede a convocação de assembleia dos credores para deliberar sobre o plano de recuperação judicial e a substituição da atual administração. O Supremo Tribunal Federal vai acionar a Procuradoria-Geral da República para validar juridicamente as mensagens de Telegram envolvendo integrantes da Operação Lava Jato. A ideia partiu do ministro Gilmar Mendes, que espera atestar a veracidade das mensagens e é apoiada por outros integrantes do STF. Caso as mensagens sejam oficialmente validadas, poderão ser usadas em processos, impactando decisões judiciais e agentes públicos que atuaram na Lava Jato. As conversas de Telegram foram obtidas pelo The Intercept Brasil e supostamente expuseram a proximidade entre Sérgio Moro e procuradores, colocando em dúvida a imparcialidade, como juiz do atual ministro da Justiça. Está ali tentando limitar a força-tarefa da Lava Jato. É um momento complicado, né? Vamos ver como que vai estar passando os próximos dias, mas é sempre importante apurar e punir eventuais abusos, principalmente, a gente sabe que a Lava Jato tem uma importância muito grande, como a gente já falou na semana passada, né? Então vamos esperar aí o que vai vir de novidade desse caso. Não tem dúvida. E o procurador da Fazenda Nacional, Matheus Carneiro Assunção, foi preso em flagrante pela Polícia Federal sob suspeita de tentar matar uma juíza
na sede do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em São Paulo. Segundo a publicação do site Conjur, que é um consultor jurídico, a juíza Luiz Filgueiras teve seu gabinete invadido pelo procurador, que teria acertado uma facada no pescoço da juíza. O ferimento foi leve. Segundo o Conjur, o procurador parecia estar em estado de surto e intercalava frases sem sentido com de efeito, como acabar com a corrupção no Brasil. A assessoria do tribunal informou que a vítima passa bem, mas não deu detalhes do caso. A Polícia Federal afirmou que os detalhes ainda estão sendo apurados. O episódio provocou reação de associações que representam juízes, que disseram ser crônica a falta de segurança dos magistrados. Puxa vida. E o Sínodo para a Amazônia, encontro de bispos católicos, começa neste domingo. A iniciativa é uma das mais inovadoras do pontificado do Papa Francisco, mas corre o risco de ficar marcada por polêmicas, já que esbarra em ala de resistência no Vaticano. Durante o encontro, serão discutidos temas ambientais, sociais e próprios da Igreja Católica, presente nos 9 países que compreendem territórios da região amazônica. Os governadores brasileiros dos estados da Amazônia Legal também articulam um encontro no Vaticano, mas a reunião só deverá ser realizada após a conclusão do sínodo. Enquanto os governadores se mobilizam para o encontro, o governo Jair Bolsonaro já se mostrou incomodado com o sínodo. O Gabinete de Segurança Institucional da República, comandado pelo general Augusto Heleno, admitiu que há uma preocupação com alguns pontos da pauta, incluindo questões de soberania nacional. O sínodo ele já foi estipulado pelo Papa em 2013, quando ele esteve aqui em Aparecida, e ele viu a importância já da Amazônia e de levar, né, um pouco mais da palavra da Igreja para aquela região. Então esse Papa ele tem um quesito um pouco mais polêmico, né? Ele sempre está tratando de questões ambientais, mundiais, sempre se mostrando muito preocupado. E claro que não seria diferente com a Amazônia, com tudo que a gente viveu aí. E além disso, ele quer fazer algumas propostas que estão sendo consideradas heréticas por outros padres. Por exemplo, ele quer que alguns indígenas se tornem padres. E isso não está sendo visto como bons olhos a outra ala, assim. Certo. Então está sendo bem complicado. Mas eu acho que vai ser tratado questões muito interessantes nesse sínodo, e ainda mais que eles ligam também à campanha da fraternidade, né, que ocorre aqui no Brasil, e que esse ano tratou sobre políticas, então foi bem bacana. Eu acho que vai ser interessante. A gente vai poder ter assuntos ao decorrer desse sínodo acontecendo. Não tem a menor dúvida. Indiscutivelmente, a força da palavra do Papa da Igreja Católica é indiscutivelmente respeitada, e é imprescindível também, coisa que o Papa Francisco sempre faz, é que se respeite, claro, e sempre a soberania nacional, indiscutivelmente. Mas de muito peso, claro, a palavra do Papa Francisco. E Brasil e Argentina assinaram ontem acordo comercial para o setor automotivo. A negociação foi concluída em 6 de setembro no Rio de Janeiro pelos ministros da Economia do Brasil, Paulo Guedes, e da Produção e Trabalho da Argentina, Dante Sica, e agora firmado pelos diplomatas dos dois países. Os acordos anteriores entre Brasil e Argentina para o setor automotivo vinham sendo renovados periodicamente. O novo texto, no entanto, tem validade indeterminada. Os produtos automotivos correspondem à metade do comércio de bens entre os dois países. Em nota conjunta, os Ministérios da Economia e das Relações Exteriores informaram que o acordo traz segurança jurídica e previsibilidade de investimentos para importante parcela da indústria nacional. Segundo as duas pastas, o tratado também facilitará a adequação do setor automotivo à União Aduaneira do Mercosul, onde os demais produtos circulam sem tarifas e são exportados para fora do bloco
com tarifas externas comuns. Extremamente importante esse acordo para os dois países mesmo. Mais um fortalecimento do Mercosul, né? Indiscutivelmente. Então vai ser bem bacana para a economia dos dois países, com certeza. Que estão necessitadas. Total. Umas mais, outras menos, mas extremamente necessitados estamos de reaquecimento nas economias. E o presidente do Equador, Lenín Moreno, decretou o estado de exceção em todo o país ontem, frente aos protestos contra a alta de 123% no preço dos combustíveis. Com a decisão, o governo pode enviar militares para conter as manifestações. Abre aspas. Para garantir a segurança dos cidadãos e evitar o caos, estabeleci o estado de exceção em nível nacional, disse Moreno. O aumento foi provocado pelo fim do subsídio estatal aos combustíveis, que existia há 4 décadas. A alta nos preços, inclusive, foi uma medida acertada com o Fundo Monetário Internacional. Alguns jornalistas dos jornais, particularmente dos jornais El Comércio e Expresso, denunciaram terem sido agredidos pela polícia, mesmo se identificando como membros da imprensa. A ministra do Interior, Maria Romo, pediu desculpas aos profissionais. De acordo com a ministra, 19 pessoas foram presas até o início da tarde por bloquear acessos, além de outros crimes. A crise lá está complicada, mais um país da América tendo, né, protestos e crises. As aulas também foram suspensas, Glauco, tanto em universidades, escolas, para garantir segurança, já que muitos alunos precisam do transporte, né? Então, como está sendo a crise no setor de transporte, foi feita essa suspensão nas aulas. Começou ontem, hoje também, vamos ver se vai valer para a semana que vem. E só para explicar, esse estado de exceção ele permite prerrogativas do governo, ou seja, o presidente ele pode limitar ou ampliar alguns tipos de poder que ele tem. Mas ele só usou um, que foi para ampliar o poder do exército, para ele poder estar contendo essas manifestações. Mas foi a única vamos dizer assim, o único item que ele utilizou. E esse governo de exceção, esse estado de exceção, ele pode se estender até 60 dias. Perfeito. Um estado de exceção é sempre uma coisa preocupante em qualquer país, não estritamente por colocar a força policial ou militar e paramilitar na rua, mas é porque ela causa, o próprio nome diz, uma exceção em que direitos civis podem ser cancelados em função da ordem geral. Então é realmente um caso complicado e preocupante, mais um dentro da nossa querida América do Sul. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta já em nossos estúdios a presença do senhor Luiz Egreja, consultor sênior de transformação de negócios, para falar uma coisa que acontece agora aqui no ITA em São José dos Campos, que é a Hackathon 3D Experience. Parece complicado, mas tenha certeza que você vai achar muito legal. E claro, a gente espera a sua participação. Fique com a gente. Dos altos da Cassiano Ricardo, brilha o sol, céu azul, com promessa de ser uma sexta-feira daquela especial, com direito a happy hour no final do expediente. Mas vamos saber como é que fica o tempo hoje e para o final de semana com ele. Fala, meu amigo Caio Souza. Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. A sexta-feira terá bastante sol e calor novamente aqui na nossa região. O dia será de céu com poucas nuvens, temperaturas que poderão chegar aos 34 graus no Vale do Paraíba, 32 na capital, 33 no litoral e 27 na Serra da Mantiqueira. A umidade relativa do ar hoje deve ficar baixa novamente, abaixo até dos 30% na parte da tarde. Por isso é importante lembrar de beber bastante água e evitar fazer exercícios físicos na parte da tarde. E já que finalmente chegou a sexta-feira, né, vamos adiantar o tempo aí para o final de semana.
e as notícias são boas em partes. O sábado deverá ser novamente um dia, com bastante sol e calor, com pouquíssimas chances de pancadas de chuva isoladas no final da tarde. No domingo, a tendência é um aumento da nebulosidade, principalmente a partir da tarde, e a chuva pode vir com intensidade moderada, ocasionalmente forte, a partir da noite. Já a semana que vem, a partir de segunda, já devemos ter aí um tempo um pouco mais fechado, com uma chuvinha leve e o sol voltando a aparecer lá para terça ou quarta-feira. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Pois é, Caio, boas notícias para todo mundo. É o famoso vai da praia, mas volta cedo porque pode ser que chova no domingo, né? Caio, você tá meio com a voz meio ruim, se cuide desse final de semana, mas um ótimo final de semana a vocês e a todo mundo aí da Tempo Vale, tá bom? Muito obrigado. Pois é, nós temos o prazer hoje de receber o senhor Luiz, que vai falar sobre uma coisa que está acontecendo agora aqui no ITA, em São José dos Campos, que é a Hackathon 3D Experience, uma realização da Dassault Systems e do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA. Uma ação muito especial que reúne os alunos das principais universidades do país em um grande desafio aí de colaboração para a busca de inovações tecnológicas de mobilidade urbana. E conversávamos aqui um pouco antes do jornal, se há um lugar neste planeta que precisa de boas e novas ideias a respeito de mobilidade urbana, é o Brasil. Luiz, um prazer tê-lo aqui. Eu comecei falando isso tudo porque realmente, em se tratando de mobilidade urbana, o Brasil é uma seara em que tem inúmeras falhas, inúmeras necessidades. Agora, uma coisa a gente está observando com um evento como esse: nós temos uma capacidade inserida dentro dos nossos estudantes que tem plena capacidade de atender toda essa demanda. Seja muito bem-vindo e gostaria que você falasse um pouco desse evento para lá de importante que está acontecendo hoje. Obrigado, Caroline, obrigado, Glauco. Satisfação estar com vocês aqui da SP Rio+, para falar de um evento que realmente foi uma grande satisfação para nós da Dassault Systems e do ITA, podemos estar realizando aqui em São José dos Campos, que é uma das capitais tecnológicas do país, um evento de inovação, um evento que busca trazer a comunidade acadêmica, as empresas, não só de tecnologia, mas as empresas do setor industrial de uma forma geral, para, em conjunto, trabalharem de forma inovadora, de forma criativa, de forma colaborativa, como você disse, para buscar soluções para problemas que são prementes para a nossa sociedade, buscar soluções de uma forma ágil, de uma forma inovadora e que a gente imagina que possam realmente trazer ideias que se concretizem em soluções que possam, em muito pouco tempo, estar, de fato, sendo aplicadas na prática para ajudar a nossa sociedade a resolver problemas tão prementes como nós temos, né? Pois não, Carolina. Eu queria saber como é que vocês chegaram no assunto mobilidade urbana, né? Porque é um assunto que está sempre em alta, mas que até aguça, né, os estudantes. Nós, quando, em parceria com o ITA, nós decidimos lançar esse desafio do Hackathon 3D Experience, nós não quisemos propor um problema específico para as equipes resolverem. Porque a ideia do Hackathon é você, primeiro, estimular a criatividade das equipes para que eles realmente possam usar a tecnologia e as metodologias que a gente disponibilizou para eles dentro da plataforma 3D Experience da forma mais criativa possível. Então, nós queríamos um tema que desse oportunidade deles realmente usarem a criatividade já desde o primeiro momento, que seria a identificação de qual problema eles gostariam de atacar. Mobilidade urbana é um tema que para nós da Dassault é muito próximo e muito ligado ao nosso DNA, porque apesar de nós termos nascido na indústria aeronáutica e
nós atuarmos hoje em 11 setores diferentes da indústria, nós fazemos de avião até shampoo, né? Mas o setor de transporte e mobilidade é hoje o maior segmento de atuação da Dassault Systems no mundo. Tá? Então, e é um setor que está passando por um momento de transformação muito importante. Tá? Mobilidade urbana hoje, os modelos de negócio estão mudando. Hoje, a influência sobre o consumidor do transporte e da mobilidade está se transferindo do fabricante do automóvel para o provedor do serviço de mobilidade. E essa transformação do modelo de negócios está fazendo com que a inovação na forma de atender a demanda do cliente esteja se tornando mais importante do que o controle da cadeia de suprimentos, do que a tecnologia de construir um motor ou de projetar um carro com uma forma mais bonita ou mais atrativa para o consumidor. Então é um setor que abre um espaço enorme para a criatividade, porque quando a gente fala de mobilidade urbana, nós não estamos falando de automóvel ou de bicicleta ou de patinete, nós podemos estar falando de acessibilidade para um público com deficiência, nós podemos estar falando da resolução do problema de engarrafamento através de formas mais modernas e mais flexíveis de trabalho. Então existem N perspectivas para você olhar para a questão da mobilidade urbana. Nós escolhemos esse tema porque nós acreditamos que daria, e realmente deu, né, a possibilidade de cada uma das 8 equipes das 5 universidades que se inscreveram para participar do Hackathon escolher um assunto completamente diferente e explorar esses assuntos usando toda a criatividade de uma forma ágil, usando as ferramentas e as tecnologias da plataforma 3D Experience, que são as mesmas ferramentas e tecnologias que esses estudantes das universidades hoje vão estar utilizando daqui a poucos anos, quando eles ingressarem no mercado de trabalho e forem para as empresas, independente de serem pequenas, médias ou grandes, mas empresas inovadoras que utilizam a mesma plataforma e a mesma tecnologia para a inovação e para o desenvolvimento de seus produtos e processos. Perfeito. E com relação a essa Hackathon especificamente, nós estamos falando de 3D Experience e tudo aí. A contemporaneidade do tema em si, mobilidade urbana, para lá de válida nesse sentido. Você comentava comigo também aqui um pouco antes da entrevista e acabou de falar aqui também que apesar da exiguidade do tempo que existia para a apresentação por parte dos estudantes, você falou que eles rapidamente se inseriram naquele... Como é feito isso na Hackathon? Eles fazem este projeto e apresentam usando uma ferramenta, só para o nosso telespectador saber, essa experience, esse 3D Experience, é como eles vão apresentar o projeto deles? Exatamente. O evento se chama Hackathon 3D Experience e ele é uma combinação exatamente de duas coisas. Ele é um hackathon e como um hackathon ele segue todas as, vamos dizer, as premissas básicas de um hackathon. O hackathon começou como, né? Como uma maratona de hackers, daí vem o nome, né? Isso. Onde programadores e hackers das startups de tecnologia no final do século passado se reuniam durante dias ou semanas para disputas para desenvolver soluções mais criativas ou para resolver problemas complexos através de técnicas de programação e assim por diante. Esse conceito começou a ganhar espaço cada vez maior em outras empresas de outros segmentos, não apenas para desenvolvimento de software, mas para solução de qualquer tipo de problema complexo. E hoje é muito comum empresas de todos os setores, de qualquer porte, pequenas, médias ou grandes, startups ou grandes multinacionais, usarem o conceito de hackathon como quase que uma evolução do brainstorming. É o lado bom da força, isso daí. Exatamente. É você trazer o que o mundo das startups tem de melhor em termos de criatividade e de agilidade para o mundo corporativo, para injetar um novo espírito, uma nova dinâmica no mundo corporativo. Perfeito. Agora, você precisa ter não apenas a criatividade, a inovação, mas você precisa ter também ferramentas e metodologias para que isso se torne produtivo. Aí entra o lado 3D Experience do Hackathon, que é a nossa plataforma tecnológica da Dassault Systems, que permite você
desde o momento em que você tem a ideia de qual o problema você vai resolver, passar por todas as etapas, todos os processos necessários para testar a validade da tua ideia, fazer uma análise de viabilidade técnica, econômica, criar a sua solução, seja um produto, seja um serviço, seja uma combinação dos dois, num mundo virtual, testar esse protótipo virtual e apresentar isso, né? E essa é a parte importante, o que está acontecendo hoje, na verdade, que é o encerramento, o fechamento desse processo. Isso está acontecendo agora, hoje, né? Nesse momento, lá no ITA, os 8 grupos dessas 5 grandes universidades, né, o próprio ITA, a Unicamp, o Instituto Mauá de Tecnologia, a FEI e a PUC de Minas Gerais, essas 5 universidades, 8 grupos de estudantes dessas 5 universidades aceitaram esse desafio. Cada uma delas teve mais ou menos um mês, um pouquinho mais de um mês, para escolher o seu problema, fazer uma análise de viabilidade, desenvolver um protótipo, e hoje eles estão apresentando todo esse desenvolvimento que foi feito em cima da nossa plataforma 3D Experience para um comitê de jurados formado por executivos de grandes empresas brasileiras. Uma oportunidade sem pares. Sem dúvida, né? Porque eles estão basicamente vendendo a sua ideia para esses executivos, como se cada um desses grupos fosse uma pequena startup. E quem sabe um executivo, né, desse não compra a ideia e efetivamente transforma isso num produto. Que eu queria falar. 2 pontos. O primeiro, que acaba envolvendo um pouco de empreendedorismo por parte dos alunos, né? Eles conseguem ter essa vivência. Mas você podia dar algum exemplo de projetos que estão acontecendo lá, que estão sendo apresentados? Cada equipe dessas, né, passou ao longo desse mês e pouco de projeto por um processo de mentoria, né, onde pessoas dentro da DASSO acompanharam os projetos de cada um dos times e até por uma questão de evitar influências cruzadas, né, nenhuma pessoa da DASSO foi exposta a mais de um grupo. Então, eu, por exemplo, só conheço o projeto do grupo que eu dei mentoria. Certo. Os outros projetos eu vou conhecer hoje quando eu for lá para ver. Legal. Então, eu posso falar um pouco do projeto que eu acompanhei e que eu dei mentoria, que é a equipe da PUC de Minas Gerais. Eles escolheram tratar, dentro do tema mobilidade urbana, a questão de segurança para os usuários de bicicletas e patinetes elétricos dessa modalidade de aluguel, que está muito em voga, principalmente em São Paulo e outros grandes centros urbanos. Foi um tema, inclusive, que causou uma certa polêmica recentemente, porque andaram acontecendo alguns acidentes graves. Aqui em São José, inclusive, também já aconteceu. Várias campanhas também aqui de mobilidade que eram focadas, né, na conscientização do uso da bicicleta e do patinete, né? Então esse grupo, particularmente da PUC Minas Gerais, que é o único grupo que eu conheço, porque foi o grupo para o qual eu dei mentoria, então eu não tive acesso aos outros, né? Eles resolveram desenvolver um conceito de um capacete de segurança ajustável, que seria alugado junto com a patinete ou com a bicicleta, com um sensor eletrônico conectado ao dispositivo de desbloqueio da bicicleta ou do patinete, que só liberasse a bicicleta ou o patinete se o dispositivo estivesse realmente sendo utilizado pelo usuário, e por ser um equipamento de uso coletivo, que tivesse um revestimento destacável, que cada usuário vai lá e tira como se fosse várias folhinhas de post-it com material plástico biodegradável, que você vai, retira a última camada e usa como se fosse o primeiro usuário daquele negócio para resolver o problema de higiene do uso compartilhado. Então essa é a ideia do projeto que está sendo apresentado, com todas as simulações de resistência a impacto, o que vai acontecer se esse capacete, o camarada num patinete a 40 km por hora bater num poste. Fantástico. Tudo isso eles estão apresentando hoje para esse grupo de executivos, né? E ontem, conversando com uma pessoa que foi convidada para vir ao evento, mas não pôde, eu estava num outro evento ontem no Guarujá, eu estava comentando sobre esse projeto com ele, ele falou, mas essa ideia do revestimento destacável, eu preciso disso para os meus EPIs na fábrica.
Me coloque em contato com esse grupo depois, que eu quero discutir com eles se a gente não Já pode teve aproveitar desdobramento, a isso ideia daí. deles para colocar nos meus capacetes de Aí. segurança da fábrica, porque eu tenho esse mesmo problema do uso compartilhado. Nossa, que Então, fantástico. você vê, por que isso é importante? Cria um networking e dá para as empresas também que estão participando uma oportunidade de ter acesso a talvez um dos ativos mais importantes, em maior demanda e mais escassos no mercado hoje, que é o ser humano preparado e capacitado para enfrentar esses desafios que a indústria moderna tem que enfrentar dentro desse cenário de quarta revolução industrial. Não tem dúvida, vou fazer um parênteses aqui. Está aí um campo em que a Dassault Systems ela tem uma ampla atuação, porque já diz a máxima que um país que pretende alçar ao patamar de uma nação, ele tem e deve desenvolver sua tecnologia própria. E a Dassault, fazendo esse, ela é um berço de tecnologia, de transformação de tecnologia e principalmente também de investir tanto no fator humano quanto no fator financeiro mesmo, né? Nós acreditamos, e nós temos visto, felizmente, uma conscientização muito forte do empresariado brasileiro. Eu tenho participado de muitos eventos recentemente sobre esse tema, Indústria 4.0, Quarta Revolução Industrial. A busca da inovação, da criatividade, de trazer esse espírito de empreendedorismo para dentro das grandes organizações. Os empresários brasileiros estão cada vez mais conscientes que um fator chave para a competitividade das empresas brasileiras, para a sobrevivência da indústria brasileira, é conseguir atrair e manter jovens talentos com essa pegada digital, né, para trabalhar dentro das indústrias. Esse processo... No nosso país, no passagem, nosso né? país, porque inclusive com a questão da virtualização do trabalho... Exatamente. Né, muitas das atividades vão poder ser desenvolvidas remotamente e você vai poder executar coisas que hoje são feitas por um operário no chão de fábrica, vão poder ser executadas remotamente por um especialista em qualquer lugar do mundo, sem nenhum problema. São novos tempos, com novos desafios, né? Sem dúvida. Luiz, eu gostaria muito de continuar, nós estamos acabando o nosso tempo aí. É extremamente interessante, eu vou falar aqui, você me corrija, por favor, o que está acontecendo hoje, desde ontem, aqui também, e em paralelo aí na Hackathon 3D Experience, em paralelo também são apresentadas palestras de importantes representantes do setor industrial e também demonstradas novas soluções nas áreas de robótica, realidade virtual, simulação, impressão 3D, manufatura aditiva e machine learning. Exatamente. É isso tudo que está acontecendo em paralelo aí. Essas são algumas das tecnologias habilitadoras dessa revolução que está acontecendo na indústria. Para muita gente isso ainda parece coisa de ficção científica, coisa muito distante, coisa fora da nossa realidade. A gente quis trazer aqui para o ITA, para todos que tiverem a oportunidade de ir lá visitar e participar desses 2 dias, começou ontem, hoje nós já estamos encerrando, né? Para terem a oportunidade de, alguns em primeira mão, outros para se aprofundar um pouco mais no conhecimento, ver e vivenciar na prática essas tecnologias para desmistificar isso um pouco. Nós acreditamos muito na Dassault, é um dos valores básicos da empresa, né? A paixão pelo aprendizado, mas principalmente o você provar para as pessoas que o sonho delas é possível. A gente acredita que se você demonstrar para as pessoas que o sonho dela é possível, ela vai atrás e realiza. Nós queremos mostrar, não apenas para os estudantes, mas para os empresários, para a sociedade brasileira, que o Brasil pode ser um país de indústria forte, de base tecnológica. A Embraer é um excelente exemplo, mas infelizmente uma exceção ainda. Nós gostaríamos muito que o Brasil acreditasse no sonho de ser um país industrial de base tecnológica e não apenas um grande exportador de commodities. Nada contra os exportadores de commodities, mas eu acho que nós temos competência para sermos muito mais do que isso. O que a gente vai estar mostrando um pouco hoje lá no ITA, no encerramento desse Hackathon 3D Experience, é a nossa visão de como o Brasil pode chegar lá. Legal. E vai acontecer até que horas? É aberto ao público? O público pode participar? Como que funciona? Vai até às
16 ou 17 horas de hoje. Eu sou muito ruim com esse negócio. Não tem problema, agendas, não tem problema. Tá? O ITA tem algumas restrições com essa questão de entrada lá. Então eu não sei se você chegar lá você consegue entrar. Nós fizemos uma lista de convidados que foi enviado para o ITA com antecedência, tá? Eu não vou dizer aos seus ouvintes e espectadores que vão lá para o ITA, que só bater na porta e dizer que a igreja convidou, que vocês vão ser bem-vindos. Eu posso verificar com a nossa equipe organizadora e me comprometo a passar uma mensagem para vocês ainda antes do almoço, se isso está aberto ou não, porque eu sinceramente não tenho certeza e não gostaria que o seu público batesse lá no ITA e tivesse problemas, mas se não for nessa oportunidade, a gente certamente vai estar realizando outras aqui no Vale e teremos o maior prazer de receber o público em geral numa outra oportunidade, se não for possível nessa, mas eu me comprometo a dar um feedback para vocês. Com certeza, e aí com certeza você volta aqui para falar mais sobre Indústria 4.0, Revolução Industrial 4.0, vai ser muito legal, eu adorei o papo. Vai ser um prazer. Achei muito alto astral para sexta-feira. Legal, Luiz, eu agradeço. Agora, e aquele happy hour que você comentou também é aberto ao público ou não? Aliás, já está oficialmente convidado. Acabou lá no ITA, pode voltar aqui para ele que a gente vai fazer um happy hour, então. Muito obrigado. Tivemos o prazer de conversar com o senhor Luiz Igreja, consultor sênior de transformação de negócios da Dassault Systèmes. E de parabéns à Dassault Systèmes, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, claro, o nosso querido ITA. Tivemos aí essa noção disso que está acontecendo desde ontem e também hoje envolvendo 5 poderosas universidades do nosso país, mas eu quero agradecer você, Luiz, e lembrar essa última coisa que você falou. O Brasil tem sim essa capacidade, tem sim esse jeito e é muito bacana a gente ver essas empresas preocupadas em dar a oportunidade a esses estudantes de ter esse primeiro contato direto com o mundo real, com aquele que vai produzir. Bons frutos virão indiscutivelmente por aí. Eu quero também, que a gente considera muito importante, que esse evento tem o apoio, né, da HP, da ABB e SKA. De parabéns a todas essas empresas que acreditam no Brasil e que também apoiam esse evento. Luiz, muito obrigado. Vamos deixar você ir correndo para lá de volta. Muito obrigado. Obrigado a você. Obrigada, Luiz. E para você que está nos acompanhando, fique com a gente, porque no final ainda tem Mei Parreira Cultural com a Mei Parreira, a agenda de final de semana com a Gabi Barreto e o Fotos da Semana com o Lucas Lacazzi. Fique com a gente já volta. Voltamos com Abre Aspas desta sexta-feira e já perguntando aqui para a Caroline, porque tem participação aí, né, Caroline? Temos participação sim, aqui o Zoroastro da Silva, que também está sempre com a gente. Ele mandou: bom dia, amigos, tenham uma excelente final de semana e uma feliz sexta-feira a todos. Um abraço para você também, Zoroastro, que está sempre com a gente aqui, né? Desejou aquela sexta-feira maravilhosa pra gente. E claro, ela, Ana Souza, que também está sempre com a gente, mandou bom dia, falou que sextou. Ana, se a gente for fazer aquele happy hour, a gente chama você. Isso aí, sejam todos muito bem-vindos, um prazer enorme que vocês estejam conosco aqui, particularmente numa sexta-feira, que se depender do tempo, promete, hein? Um dia após suspender a tramitação do projeto de revisão da Lei de Zoneamento de São José dos Campos, a Justiça voltou atrás e liberou a votação do texto. A decisão foi da juíza Laís Helena de Carvalho Escamila Jardim, da 2ª Vara da Fazenda Pública, a mesma que havia suspendido a tramitação da proposta. A decisão ocorreu após a manifestação do governo Felício Ramute, onde a juíza revogou a liminar sob o argumento de que os estudos, que são os mesmos que embasaram a revisão do plano diretor em 2018, estão no site da Prefeitura. Com a derrubada da liminar, a expectativa é de que o projeto seja votado na Câmara na próxima semana.
importante que haja essas alterações, são necessárias para a geração de emprego e também para o desenvolvimento, né? A lei é um pouco restritiva e ela acaba atrasando alguns progressos da cidade, principalmente na área da construção civil. Com essas novas alterações, vai respeitar questões ambientais e vai mostrar que progresso e qualidade de vida podem andar lado a lado. Pois é. E a Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos aprovou a transação comercial entre a Embraer e a Boeing, que irá comprar 80% da divisão de jatos comerciais da fabricante brasileira. De acordo com o comunicado distribuído pela Embraer, a parceria estratégica das companhias recebeu autorização para ser concluída nos Estados Unidos. Na transação, o setor comercial da Embraer foi avaliado em 5,26 bilhões de dólares. As empresas formarão a joint venture Boeing Brasil Commercial, que absorverá toda a aviação comercial da Embraer, com 80% do controle acionário nas mãos dos americanos, que pagarão 4,2 bilhões de dólares. A empresa brasileira ficará com os 20% restantes. É importante lembrar, né, que o acordo também está sendo investigado pela União Europeia. Isso atrasa mais ainda, que estava previsto para ser fechado agora essas negociações em 2019, mas vai ficar previsto para o ano que vem mesmo, 2020. Então a gente tem que esperar para finalizar todas as investigações essa parte da União Europeia. O Ministério Público abriu inquérito civil para apurar a responsabilidade da Revap em São José dos Campos por danos ambientais ocasionados com o incêndio no último final de semana. A investigação ficará a cargo da GAEMA, que é o Grupo de Atuação Especial do Meio Ambiente. E o documento é assinado pelo promotor de justiça Laerte Fernando Levay. O inquérito também tem como base reportagens feitas pelo jornal O Vale e pede informações da CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, sobre o episódio, além de dar 30 dias para a manifestação da estatal. Procurada pela reportagem, a Petrobras afirmou ontem que ainda não havia sido notificada da decisão. E vamos começar porque hoje é sexta-feira, tem aquele quadro muito esperado desse nosso grande amigo. Agora o Fotos da Semana. Foto da Semana, Lucas Lacaz Ruiz. Pois é, o Lucas foi lá e registrou, né, Caroline, esse ocorrido, esse incêndio na Revap, que assustou a população de São José dos Campos e até pela intensidade de todo o Vale do Paraíba, né? Com certeza. Até tem um comentário aqui da Ana Souza que ela fala que essas investigações acabam não servindo para nada, essa parte da investigação da Embraer. Porque ela morou ali no Paraíso do Sol e todo domingo tinha fumaça lá. Então até essas aí assustam, mas imagina todo domingo você acordar e já tem uma fumaça ali, né? Não tem dúvida, até do que se trata, mas a gente está vendo aí a cobertura sempre muito especial desse nosso grande colaborador, o repórter fotográfico Lucas Lacaz Ruiz, sempre com uma visão muito própria de todos os eventos que ele cobre, mas voltando realmente, dada a importância, em primeiro lugar, da Revap, com o que ela trabalha, obviamente, porque petróleo, né? Petróleo, mas um outro ponto agora está sendo discutido aí, esse ponto aí do impacto ambiental que teve nisso daí, mas quero fazer aqui, não se falou muito, um elogio aqui à brigada do Corpo de Bombeiro aí. Trabalharam por cerca de 6 horas e meia, né? Foi muito importante a participação dos bombeiros, que fizeram um trabalho excelente nessa cobertura aí. Não tem dúvida, não só a brigada de incêndio da própria Petrobras, como também as corporações de todo o Vale do Paraíba que foram acionadas e que prontamente resolveram o problema. Também tá de parabéns todas as corporações e é muito bacana a gente ver que existe sim essa prontidão e tudo pronto para resolver qualquer coisa. Parabéns ao Lucas Lacaz, sempre com esse olhar preciso e também artístico das coisas
que acontecem aí. Teve uma foto ali que tava o sol e as nuvens, as fumaças, e ficou realmente uma foto, apesar de triste, uma foto muito bonita. Ele sempre tem essa pegada artística, né? É bem bacana. Bem legal essas fotos. Parabéns, Lucas, e muito obrigado. E a Vigilância Epidemiológica de Taubaté confirmou ontem 5 novos casos de sarampo em 2019. Agora, são 14 pacientes diagnosticados com a doença na cidade. A Vigilância Epidemiológica de São José dos Campos também confirmou ontem mais 8 casos de sarampo no ano. Agora, são 33 vítimas da doença registradas na cidade. Outros 185 casos são investigados. Muito sério mesmo. E coluna cultural com ela, que sempre traz aí uma coisa especial. E hoje, um filme que foi muito esperado, esse a Hebe Camargo, esse grande ícone de apresentadoras aqui do Brasil. Coluna cultural com ela, May Parreira. Oi, May! Alô meninas, alô meninos, amigos da SP Rio Mais, tudo bem por aí? Espero que sim. Pessoal, essa semana estreou Hebe, a estrela do Brasil. Programão pro final de semana, prepara o lenço porque vai ter choro e o roteiro é da Carolina Cocho e a direção do Maurício Farias. É uma viagem no tempo, tá? Não só no tempo da apresentadora, mas são coisas que são mostradas lá que a gente acha que é pura ficção. Ninguém vai acreditar, quem não viveu aquela época vai dizer que foi tudo inventado. Na verdade, não foi. O filme tem um recorte nos anos 80, que é quando a Hebe sai da Bandeirantes e vai para o SBT. Tá? Incrível como a gente pensa que a gente está tão liberto hoje em dia para falar certas coisas. E a Hebe já falava, sabe? Em 1980 era o maior tabu quando apareceu o AIDS, que era a doença do demônio, ninguém podia falar. A Hebe foi lá e gritou pela urgência, né, de tratarem desse assunto. Ela defendeu o aborto. Ela foi uma pessoa absolutamente corajosa e muito contraditória, né? Por exemplo, era devota de Nossa Senhora e acreditava num cristianismo que muitas vezes era pouco cristão, porque ela homenageia o amigo Carluxo, que era o cabeleireiro e maquiador, que morreu em decorrência da AIDS. No Natal, ela janta com o Dr. Paulo Maluf e a esposa. Então, tem muitas coisas que revelam bem a mulher por trás das câmeras. E para quem gostou ou vai gostar do filme, tem uma novidade. Vai sair em janeiro, parece que a data é 6 de janeiro, sai a série em 10 capítulos. Aí não vai pegar só um pedacinho da vida dela. Vai contar desde o começo até a morte dela em 2012, quando, aos 83 anos, ela foi abatida mesmo pelo câncer e morreu. Então, bom programa para vocês, divirtam-se, levem os lenços e não deixem de ver esta gracinha que foi a nossa estrela maior da televisão. Tchau, um beijo meu! Homem, muito legal, um belo toque mesmo. Indiscutivelmente, Hebe Camargo, uma figura, como eu disse, icônica no Brasil, em termos de apresentação, marcou época e fez escola. Muito importante também, claro, muito polêmica. Agora, vale essa peça, eu não assisti o filme ainda, mas vale assistir. Em termos históricos, em termos de contexto, é muito importante. E outra coisa, a gente aprendeu um pouco do que aconteceu, é muito legal, né? E vale ressaltar, a Hebe é de Taubaté. Eu queria só fazer essa provocação aqui, Caroline, por favor, né? Exatamente. Uma taubatiana na bancada. É um filme sensacional, né? A Hebe sempre quebrou tabus, sempre foi uma mulher muito à frente do seu tempo. E até na Unital nós temos um grafite dela para homenageá-la, para lembrar que foi uma comunicadora extremamente importante para o Brasil, né? Estrela do Brasil, aquela gracinha. Vale a pena a gente conferir aí.
né? E olha, um anúncio bem legal para você. A coluna da Mei Parreira que você acabou de ver, você pode conferir também aqui depois do jornal pelo podcast aqui da SP Rio Mais. A coluna da Mei Parreira e vários outros aqui da nossa programação, tá bom? Então, fique esperto porque agora você pode conferir e aguarde, porque mais novidades virão por aí na SP Rio Mais. Vamos de esporte então. E teve show dentro de casa, hein? O Taubaté Futsal superou o N10 Jundiaí por nada mais nada menos do que 4-1 e voltou a sonhar com uma vaga na próxima fase da Liga Paulista. O próximo jogo dos taubateanos será no dia 26 de outubro, quando enfrenta o Botucatuense, novamente na Vila Aparecida, em Taubaté. E infelizmente não deu. Pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, o vôlei Taubaté foi superado pelo SESI por 3-2, e não foi sem luta não. Com a derrota, os taubateanos terminaram a primeira fase em terceiro lugar e agora esperam um complemento da última rodada, que ocorre neste sábado, para saber quem vai enfrentar nas quartas de final. E se for para começar, vamos começar com o pé direito. Na estreia da Superliga C, as meninas do vôlei joseense superam o Aprovec de Goiás por 3-0. As meninas voltam a jogar hoje contra o Foz do Iguaçu. Lembrando que os jogos estão sendo disputados no ginásio Ney Braga, em Marechal Rondon, lá no Paraná. Tá, boa sorte aí as meninas. E hoje é o dia da verdade. Pela partida de volta das quartas de final da segundona, a Águia do Vale enfrenta o Marília às 20 horas no estádio Bento de Abreu, em Marília. No jogo de ida houve empate por 2-2 no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Assim, o Marília tem uma campanha melhor. O São José terá que vencer para ir às semifinais e seguir na briga pelo acesso. E os meninos do vôlei joseense querem mesmo encerrar com vitória. Pela última rodada do Campeonato Paulista, o São José Vôlei enfrenta neste sábado o Vôlei Ribeirão, às 20 horas no ginásio do SESI, em São José dos Campos. Lembrando que na primeira fase do Campeonato Paulista de Vôlei, todos os times se classificam para a próxima fase. Mas claro, e sempre vale a sua torcida. Vamos prestigiar. E hoje é sexta-feira, e sexta-feira a gente deixou para o final aqui ela, para você se agendar e saber como é que vai rolar o seu final aí de semana. Com ela, a agenda de final de semana, Gabi Barreto. Mais um fim de semana chegou. Confira a agenda da SP Rio Mais com a programação no Vale do Paraíba. Começou o mês das crianças no sítio do Pica-Pau Amarelo, em Taubaté. Neste fim de semana, as crianças podem interagir com os personagens, participar de oficinas recreativas e assistir à peça teatral Visconde Esconde. As atividades são gratuitas. Caçapava promove a primeira edição do Festival Arte e Cia, que vai reunir exposições de artes, recreação, gastronomia e música ao vivo. Neste sábado, o show será do cantor Vitor Ferro. Já no domingo, o cantor Peleco sobe ao palco para animar o público. Em São José dos Campos acontece o projeto Circulação, com atividades gratuitas de teatro e música para todas as idades, em praças, parques e casas de cultura. No sábado, a Praça de Santana recebe o espetáculo Uma Viagem pela Música Brasileira com a banda Preto Básico. No domingo tem atrações no Museu de Arte Sacra, no Parque da Cidade e no Parque Vicentina Aranha. Falando em Vicentina Aranha, você não pode perder a roda de viola com Guilherme Samejima neste sábado e no domingo o trio Choro Moderno tocando samba choro, valsa e frevo. Os shows são gratuitos. A dupla sertaneja Jades e Jadson se apresenta no terceiro churrasco Majestade, que acontece no sábado no Palácio Sunset, em São José dos Campos. Como eu quero, de novo um beijo seu muito gostoso. A agenda fica por aqui e eu volto sexta que vem. SP Rio Mais, conteúdo de verdade.
Obrigado, Gabi Barreto, como sempre, dando aqui muitas opções para o pessoal que fica aqui nesse Vale do Paraíba, que falam aí que não tem o que fazer. Vale do Paraíba, São José e tudo, que não tem, tem sim. Tem Confere muita aqui coisa, na SP Rio Mais. Muita coisa que para sempre fazer, tem, né? sempre bastante atrações diferentes pra gente estar fazendo. É show, é música diferente, é cinema. Gabi sempre trazendo coisas legais pra gente. E não pode falar não que não tem coisa pra fazer, né, Glauco? O pessoal sempre reclama disso aí. Sempre tem coisa para fazer. Procure aqui com a gente, que a gente sempre vai achar coisa para você fazer. Nós estamos indo aí para o final desta edição, mas eu queria lembrar uma coisa aqui, que é uma data muito importante. Hoje, 4 de outubro, há 62 anos atrás, acontecia um fato que mudou para sempre a percepção do ser humano com relação ao mundo. No dia 4 de outubro de 1957, era lançado pela então União Soviética o primeiro Sputnik, o primeiro satélite artificial a orbitar a Terra, que foi uma comoção no então mundo polarizado pela Guerra Fria. Foi um caos no Ocidente. O Sputnik não fazia nada mais, nada menos do que mandar um bip para a Terra, mas foi o suficiente para colocar exércitos em prontidão e a maioria achar que era o apocalipse, o começo do fim do mundo. Em compensação, isso na verdade abriu espaço para uma corrida espacial que acabou culminando em 69 com a descida do homem na Lua e hoje aí com essa pretensa corrida a Marte. O céu não era mais o limite. Com certeza. Glauco também é cultura. Puxa vida, não, é uma data muito especial e que realmente marca a história por ter sido tão relevante para a história de tantos países mesmo. Glauco, eu queria fazer uma pergunta. Você queria ser astrólogo? Astrólogo não, astrônomo talvez. Ai, desculpa, eu me confundi, eu pensei que falei, não, acho que é astrólogo, mas era astrônomo. Mas você sabe que eu dou as minhas orelhadas, como dizia meu pai, mas eu acho muito bonito, acho legal mesmo, isso daí tudo que envolve. E até meio poético isso daí, num tempo em que todos, jovens e velhos, ficam falando que é só jovem, é mentira, que jovens e velhos olham tanto para o chão, olhar para o céu e olhar para as estrelas, às vezes faz muito bem, né? Com certeza. Caroline, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Muito obrigada, na sexta que vem tô de volta. Opa, já estamos te esperando, tá bom? E olha, uma outra coisa, hein? Especial, agora às 11h30, Douglas Cruz e Thaís Leite entrevistam o deputado federal Kim Kataguiri do DEM. E você pode participar. Não esqueça. Ótimo final de semana a todos vocês, muito obrigado pela audiência, obrigado Caroline e até segunda-feira. Opa, só um adendo aqui que a Ana Souza elogiou suas palavras aqui pra gente olhar pro céu mais vezes, viu? Puxa, obrigado, então, Ana. é assim que a gente termina hoje a nossa edição. Nesse fim de semana, olhe mais pro céu. Exatamente, sonhe. Sonhar é imprescindível. Ótimo final de semana e até segunda-feira.